Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E hoje estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo da classe de adultos da revista da CPAD para o quarto trimestre de 2020. Estamos tratando do tema a fragilidade humana e a soberania divina. Veja, nós estamos aqui já na nossa sexta reflexão. Quero deixar já aqui o card com todas as lições aqui anteriormente ministradas em uma playlist bem organizada. É só dar o play e ser edificado pela rica e abençoada palavra de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração e após esta oração iremos fazer então todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para esse momento. Venha comigo, aperte o cinto, se prepare porque o assunto é maravilhoso, enriquecedor e eu estou certo de que o Senhor irá falar ao nosso coração a partir deste momento. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do Teu Espírito. Visite-nos agora, ilumine a nossa mente, que o entendimento possa fluir a partir de agora e que sejamos, ó Deus, enriquecidos pela Tua santa e bendita palavra, é o que nós te pedimos e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Antes de fazermos as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, eu quero falar com você que ainda não se inscreveu aqui nesse portal bíblico. Por gentileza, faça isso agora. Se inscreva neste canal, ative o sino das notificações, deixe o seu comentário, o seu feedback a respeito do nosso trabalho. Também deixe aquele like abençoado que nos motiva por demais e seja então tenha a liberdade então de compartilhar o link deste canal, o link desta lição específica no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar. Como eu sempre digo, você já sabe, abençoe quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos então para as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje e eu quero apresentar já o texto áureo desta nossa reflexão, a temática que estamos estudando então neste quarto trimestre de 2020, lições de adultos da CPAD, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E a temática específica de hoje, a teologia de Elifas, só os pecadores sofrem? E o texto áureo desta reflexão está no livro sapiencial de Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. E o texto sagrado diz: Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos, segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. A verdade prática nos diz que, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. E a nossa leitura bíblica, existem 3 referências também dentro do livro de Jó. Jó capítulo 4, Jó capítulo 15, Jó capítulo 22. E tome nota das referências, capítulo 4, versículos 1 a 8, capítulo 15, versículos 1 a 4 e capítulo 22, versículos 1 a 5. Pegue a sua Bíblia física agora. Se você não tem a Bíblia física, então acompanhe a leitura na tela do seu notebook, do seu smartphone. E o texto sagrado então diz: Então respondeu Elifas, o temanita, e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora que se trata de ti, te enfadas e tocando-te a ti, te perturbas? Porventura não é o teu amor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam o mesmo. Então respondeu Elifas, o temanita, e disse: Porventura proferirá o sábio vã sabedoria e encherá de vento oriental o seu ventre?
arguindo com palavras que nada servem e com razões de que nada aproveita? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Então respondeu Elifas, o temanita, dizendo: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Estes são, então, os textos que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Nós estamos nesta reflexão tão preciosa para este quarto trimestre de 2020, lições adultos da CPAD, e estas lições a respeito da vida de Jó têm sido de fato muito interessantes, abençoadoras, e eu não tenho dúvidas de que esse assunto é tão atual e tão relevante que deve ser, então, assunto que deve estar em voga nas nossas relações interpessoais, nas nossas reflexões familiares, nas nossas ministrações, e que sejamos, então, edificados por esta tão bendita palavra. Eu quero que você que tem a revista física da CPAD faça um ajuste na data desta ministração. Esta lição será ministrada em todas as igrejas Assembleias de Deus no Brasil, claro, as igrejas que fazem uso da revista da CPAD, no próximo domingo, dia 8 de novembro de 2020. E o pastor comentarista é o pastor José Gonçalves, pastor da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, graduado em Teologia pelo Seminário Batista de Teresina e em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Este pastor tem comentado não apenas este conteúdo, como tantos outros conteúdos já comentados por ele, e de fato um excelente comentarista, e vale aqui esta pontuação, esta anotação. A teologia de Elifas: só os pecadores sofrem. Então, quando nós falamos a respeito de teologia, apenas de forma rápida, de forma direta, em uma síntese, aqui conceituar um pouco do sentido de teologia. Talvez seja importante que durante a sua classe da escola bíblica dominical, você, professor, você, aluno, esteja ciente do que significa. Eu creio que muitos já conhecem o significado, já entendem o conceito de teologia, mas muitos ainda precisam destes primeiros rudimentos e aprenderem então um pouco ou o sentido ou o conceito geral a respeito de teologia, que na verdade, em uma síntese, nada mais é do que um estudo da fé e também das religiões de forma geral. O prefixo theo em grego aqui significa Deus, e esta ciência então vai analisar como as crenças ou a fé influenciam culturas e a sociedade como um todo sob pontos de vistas e contextos históricos. Agostinho de Hipona definiu o termo latino equivalente, teologia, como raciocínio ou discussão sobre a deidade. Então, teologia nada mais é do que o estudo a respeito de Deus ou a existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como da relação com o mundo e com os homens. Do grego theos, Deus. Esse termo é muito usado para nominar seres com poderes além da capacidade humana, mas logos, que em forma geral, em sentido geral, tem o sentido de palavra, de estudo. Então, teologia é o estudo a respeito de Deus. Então, feito isso, dito isso, então nós vamos compreender então a visão de Elifas à luz do livro de Jó. Quando os diálogos aqui começam, basta lembrar que durante 7 dias Elifas, Bildade, Zofar, os amigos de Jó, estiveram ali observando a sua dor, o seu luto, e durante 7 dias e 7 noites uma única palavra sequer fora ouvida dos lábios dos amigos de Jó,
E quando estes então começam a falar, começam a dialogar com Jó, nós vamos perceber que cada um deles apresentará então o seu conceito a respeito de Deus. Por essa razão, o aspecto aqui apresentado como a teologia de Elifas. Então venha comigo nessa reflexão. Eu, de forma particular, tenho sido enriquecido por Deus através destas lições de adultos, como também tenho sido muito edificado por Deus pela reflexão das lições dos jovens, que estamos falando a respeito dos bons e dos maus exemplos. Vou deixar aqui o card com as lições também dos jovens para o quarto trimestre de 2020. Lições preciosíssimas, de grande valor espiritual, que de fato tem trazido grande alegria ao meu coração. Aqui eu gostaria de reler com você o texto proposto para o texto áureo, porque nós lemos numa versão corrigida, e eu gostaria de ler na versão internacional para você ver de forma mais clara o texto que diz: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. E dentro desta nossa reflexão, nós temos um objetivo geral. Em todas as nossas lições nós temos um objetivo geral e esta não é diferente. E o objetivo geral para esta reflexão busca destacar o pensamento teológico de Elifas, que faz uma defesa até mesmo contundente da religião tradicional, segundo o qual somente os pecadores sofriam. E para cada ponto específico, a saber, nós temos 3 pontos específicos dentro desta lição, para cada um destes pontos, então, um objetivo específico. E o primeiro deles mostra apontar a defesa de Elifas acerca da justiça retributiva. O segundo, mostrar a associação de Elifas a respeito do pecado e a quebra da tradição religiosa. Isso é muito interessante. O terceiro, identificar o abismo que Elifas faz existir ou diz existir entre o Criador e a criatura. E isso precisa ficar muito claro no final da nossa reflexão. Nesse mundo, só quem comete pecado sofre? É uma pergunta, é uma indagação, é um questionamento. E aqui podemos responder de forma simplista, direta, em um alto e sonoro não. Neste mundo, só quem comete pecado sofre? A resposta imediata é não. Muitos têm a percepção teológica parecida com esta teologia de Elifas, conforme veremos no decorrer desta lição. A justiça retributiva, aqui, daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais especificamente sobre o sentido desta teologia ou desta justiça retributiva, né? Embora seja uma lei que está presente nas Escrituras Sagradas, que podemos chamar de lei da semeadura, lei da colheita. Paulo também, escrevendo aos irmãos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, ele fala de forma muito clara e direta: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Então veja, ainda que esta seja uma verdade, uma lei que está presente no contexto bíblico, nem sempre então dá conta de toda a realidade desta verdade. O livro de Jó aqui mostrará exatamente isso. O sofrimento que o patriarca de Uz estava passando naquele momento nada tinha a ver com a consequência de qualquer pecado cometido no passado. Há aqui quem alega que aquilo que Jó estava vivendo tinha relação com maldição hereditária, o que é uma teologia extremamente equivocada e que não condiz à luz da Bíblia Sagrada e à luz do contexto da vida de Jó. O próprio Deus dá testemunho a respeito do homem de Uz, dizendo que ele é um homem reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Então veja, aqui aquele mal que sobrevém sobre a vida de Jó não tem relação alguma com o aspecto
pecado que ele poderia ter cometido ou não no passado. É importante aprendermos então nessa lição, a fim de que não venhamos proferir julgamentos precipitados em relação a terceiro ou ao sofrimento de um irmão ou de uma irmã em Cristo. E infelizmente, nesses dias atuais, modernos, esta teologia de Elifas está ainda em voga na mente de muitas pessoas e atrelam o sofrimento, a adversidade a uma vida pecaminosa, o que não necessariamente é razoável que pensemos dessa forma. Então, nós vamos sair desta reflexão de hoje convictos, com uma teologia sadia, lúcida, à luz da palavra e extremamente cônscios de que, na verdade, o homem, todo homem, ele nasce debaixo de uma sentença pecaminosa. Através do pecado original dado lá no Éden, o homem perde aquela comunhão, aquela ligação que havia com o eterno Deus. E veja, agora nós precisamos restabelecer esta comunhão. E nós encontramos esta condição na cruz de Cristo e podemos agora, através do sacrifício de Cristo, na verdade, o próprio Cristo ele vem justamente com este princípio, este propósito, reconciliar esta humanidade perdida, né? E agora afastada de Deus, reconciliar este indivíduo a Cristo. E isso vai ficar extremamente claro ao longo da nossa reflexão. Então hoje nós estudaremos o discurso de Elifas. Daqui a pouco vamos falar a respeito de Bildade, a respeito de Zofar, né? Os momentos em que, nesse discurso poético, onde Jó fala, onde os seus amigos falam, né? As réplicas, as tréplicas, e este assunto vai sendo discorrido e nós vamos perceber que Deus, embora aparentemente ele esteja aqui não aparecendo na história, mas nós sabemos que de forma silenciosa, este silêncio de Deus grita aqui no contexto e o Senhor observando então o comportamento desses amigos, suas teologias, e nós vamos aprender a respeito desta teologia de Elifas, aquilo que o próprio Deus vai falar a ele no momento em que o cativeiro de Jó está sendo mudado. Então veja, ele é o primeiro amigo que fala, talvez Elifas é o primeiro amigo de Jó que fala. Naquela cultura, talvez aqui podemos entender que ele era o mais velho, o amigo mais velho, que naquela cultura sempre era a primazia do indivíduo mais velho, o direito da palavra, falar em primeiro lugar. Então ele é o primeiro que fala e ele começa a falar a Jó e ele começa a expor então a sua concepção teológica, a sua visão a respeito de Deus, e ele começa a falar então acerca daquela situação degradante em que se encontrava então o homem de Uz. Nesse sentido, nós vamos perceber que para Elifas a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Elifas, Jó, em algum momento, em alguma altura da vida, contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria ser guardada. E, finalmente, veremos que as respostas de Jó frente às acusações, eu diria, as graves acusações feitas por Elifas. O ponto central desta reflexão diz que não só os pecadores sofrem, embora, e fique claro, talvez seja um momento de apresentar a sua classe de escola bíblica, um momento de debate a respeito do assunto, que embora o sofrimento tenha de fato relação com o pecado, isso não pode ser ignorado, questões pontuais e específicas na vida do indivíduo, como no caso de Jó, não podem necessariamente ser vistas como resultado de pecado. O erro está em vincular uma adversidade pontual ao aspecto pecado. Basta lembrar uma coisa extremamente importante. O desvio moral de Adão, o que chamamos de pecado original, trouxe toda espécie de mazela sobre toda a humanidade. O sofrimento, de forma geral, tem relação com o pecado que quebra o vínculo entre homem e Deus, este vínculo harmonioso entre
homem e Deus com o homem. E isso pode ser restaurado e restabelecido em que ambiente, em que lugar? Na cruz de Cristo. Através do sacrifício de Cristo, ele estava ali naquela cruz reconciliando este homem caído, pecaminoso, agora novamente a Deus. Os 3 pontos que iremos abordar dentro desta lição, o primeiro diz os pecadores no contexto da justiça retributiva. O segundo fala os pecadores no contexto da tradição religiosa. E o terceiro ponto fala dos pecadores diante de um Deus que é infinito. Então, primeiro, os pecadores diante, então, ou no contexto dessa justiça retributiva. O primeiro ponto, a lei da semeadura ou a lei da colheita. Depois de firmar, então, um princípio oriental de cordialidade, Elifas vai se dirigir ao homem de Uz, a Jó, com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. E o que seria esta justiça retributiva? Veja, há um conceito que pode ser muito bem aplicado, que diz em relação ao fato de que esta justiça retributiva tem como objetivo a punição do infrator. Sendo então irrelevante o efeito de retribuir o mal do crime com o mal da pena. Então aqui elimina-se então a transação ou a conciliação e sustentando então que o delito é uma afronta à sociedade e que deve este infrator receber então a devida sanção. Ou seja, aqui se faz, aqui se paga. A lei da semeadura, a lei da colheita. Ele está firmemente convencido, Elifas está firmemente convencido de que a lei da causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica e que não pode ser contraditado. O segundo ponto, o homem colhe o que planta. Essa primeira parte do discurso de Elifas compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho observado, segundo o que eu tenho visto, os que lavram iniquidade, semeiam mal, cegam isso mesmo. Jó, capítulo 4, versículo 8. Para Elifas, nós habitamos em um universo moral que exige, veja, que exige consequência de nossas ações. E é interessante que há um pouco de verdade nesta teologia de Elifas, e é razoável que seja assim. É interessante que seja assim. Já se imaginou vivendo numa sociedade onde tal princípio é desprezado? Veja, mesmo vivendo em uma nação onde existem princípios e sanções para aqueles que infringem a lei, e mesmo assim a lei às vezes é ignorada, não é cumprida como deveria ser e o caos é estabelecido. Imagine se não há um princípio que legisla sobre a vida do infrator, como as coisas seriam? Seriam extremamente piores, seria uma vida muito mais dolorosa, como muitas das vezes já o é. Então a Bíblia mostra esse princípio. Por exemplo, o próprio salmista confirma que Deus é bom e por isso recompensa os bons, pune os maus, Salmo capítulo 1. Salmos de número 1, Salmo 1, verso 6. O Novo Testamento também atesta este mesmo princípio. Veja, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 12, ali diz: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem os males ou que praticam o mal. Portanto, Elifas defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo Elifas, se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. Não havia uma outra razão. Ele não tinha a sabedoria, e veja, nós estamos falando de Elifas, o temanita. Temã era uma região conhecida por sua sabedoria. Então, por certo, um grande sábio diante do homem de Uz, e ele não tem a sabedoria para compreender aquilo que estava acontecendo com Jó, e a sua boca se abre para acusar
o nobre Jó de que este estaria em pecado. O pecado é a razão do seu sofrimento. O pecado é a razão das suas perdas. O pecado é a razão pela qual você se encontra na situação que você está. E nós bem sabemos que não havia nenhuma relação a condição de Jó com o aspecto pecado. Então, cabia a Jó tomar uma decisão. Segundo Elifas, era fácil, simples tomar uma decisão. E a decisão era assumir a sua responsabilidade moral e assumir então o seu pecado, e não havia outra opção para Jó. O pecado é algo extremamente triste, principalmente quando visto da perspectiva divina, segundo Norman Geisler. Aos Romanos, capítulo 3, baseado no Salmo 14, o apóstolo dos gentios descreve a depravação total da humanidade de maneira marcante. O pecado é algo terrível, o pecado é algo que não deve ser relativizado. O pecado é algo que não deve ser apoiado. O pecado é algo que não pode encontrar em nós guarida. Mas veja, este pecado, então, na ótica divina, ele é extremamente triste, porque Deus não criou o homem para viver este aspecto de pecado, mas o homem foi a coroa da criação divina para que vivesse glorificando a Deus com o seu corpo, com a sua vida aqui nesta terra. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por alguma adversidade, por algum momento delicado na vida? Aqui há de se ter muita responsabilidade. Acabamos por colocar um peso mais pesado sobre a vida daqueles que estão ali passando já por uma adversidade. Nós temos que ter a obrigação de olhar e ter o discernimento. Quando falamos a respeito de pecado, nós temos que ver o pecado de duas formas básicas: o sentido do pecado por comissão e por omissão. Quando nós observamos o pecado por comissão, é aquele que deliberadamente praticamos aquilo que não deveríamos praticar. E o pecado de omissão é quando nós deixamos de praticar aquilo que deveríamos estar praticando, como por exemplo Tiago fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado. Então, em linhas gerais, não há como fazer muita distinção a respeito de pecado. Pecado é pecado e não há como fugir desta realidade. Então, não sejamos nós responsáveis por fazer juízo da vida de outros pelo fato destes estarem passando por qualquer tipo de adversidade. Ao julgar precipitadamente alguém, muitos cometem injustiças e esquecem de que Deus é quem pode ver todo lado da questão. Deus conhece todo lado da história e aos olhos deste Deus nada passa desapercebido. A queixa de Jó. Em sua defesa, é claro, Jó vai sair em sua defesa imediatamente, né, e vai contrapor esta teologia de Elifas. No capítulo 6 e o capítulo 7 de Jó, nós vemos então essa defesa de Jó frente à primeira fala de Elifas. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e há uma punição para os maus. Elifas não estava de todo errado, mas ele equivoca-se quando pensava que esse pressuposto aqui era o único existente. Tratava-se de certa forma, em parte de verdade, mas não uma verdade plena, não como um todo. Sua teologia não podia ser aplicado na vida de Jó. Como ser humano, como indivíduo, Jó de fato havia nascido sob o pecado. O que por si só já é algo vergonhoso para mim, para você, para nós, para Jó. E as consequências desse pecado, né, acometeu a todos. Porém, esse não era o fator que traria todo aquele sofrimento para Jó. Elifas não conseguia entender esta boa e saudável teologia. O patriarca não aceita
a tese de Elifas e veja, e por isso sente-se alienado de Deus, de si mesmo e de seus amigos. Isso leva Jó para um nível de queixa absurdo. Em Jó, no capítulo 6, versículo 4, ele diz: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe o meu espírito, os terrores de Deus se armam contra mim. Há uma queixa feita por Jó aqui nesse contexto. Ele se queixa pela sua situação atual. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado. É extremamente importante lembrar este aspecto. Ele não estava em pecado. Basicamente, os pecados, né, como eu já disse aqui, e aqui dentro da teologia sistemática há uma matéria, há uma doutrina conhecida como hamartiologia, né, que é uma doutrina dentro da teologia sistemática que fala justamente sobre o pecado, se fala sobre a antropologia, sobre o homem, né? E veja, Jó não está se enquadrando aqui dentro daqueles dois parâmetros gerais que eu apresentei anteriormente, a respeito do pecado de comissão e o pecado de omissão. Então veja, a teologia de Elifas não se sustenta diante do testemunho de vida de Jó. Que coisa gloriosa, uma vida que desmente uma má teologia. Isso é extremamente fundamental na vida de Jó. Então veja, em seguida Jó se queixa a Deus. Jó capítulo 7, versículos 20 e 21 diz: se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste em mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E porque me não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e de madrugada me buscarás e não estarei lá. Desejando abrir uma porta de diálogo com Deus. Veja, Jó está buscando no caminho certo. Ele não murmura, ele não peca contra Deus com os seus lábios, mas a sua queixa está apresentando uma necessidade para Deus de um bom relacionamento em falar e também ouvir Deus falar. Isso é maravilhoso no contexto de Jó, e quando nós compreendemos isso, o nosso coração se exulta em Deus. Então ele queria abrir esta caixa de diálogo para com Deus, o Senhor Altíssimo. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador. E aqui não se assuste com isso que eu quero lhe dizer, mas veja, toda a teologia do mundo é nula quando se tem tanta intimidade com Deus. É o reduzir o conhecimento através daquilo que se ouve falar, mas a intimidade é gerada quando se contempla pessoalmente, e é por esta razão que em certa ocasião Jó ele expressa que com os seus ouvidos ele havia ouvido falar a respeito de Deus, mas naquela ocasião ele diz: agora os meus olhos contemplam a ti. Então é por essa razão que eu me abomino no pó e na cinza. Veja a condição do homem mudando o seu nível de intimidade com Deus. Agora não basta apenas ouvir a respeito de ti. Agora eu estou totalmente pronto para contemplar a sua face e me relacionar de forma íntima com o Criador. Veja, todo o sofrimento de Jó, pela intimidade que este homem galga em Cristo agora, no final desta vida tão terrível que agora ele estava cometido, eu quero dizer uma coisa: valeu a pena. Valeu a pena passar por cada dor, valeu cada lágrima derramada, todo momento em que o seu corpo pedia pela morte, a sua mente abalada psicologicamente, te acusando e fazendo com que você amaldiçoasse o dia do seu nascimento, que trevas venham sobre aquele dia, né? Maldito o dia que se disse que foi dada a luz ao menino, os peitos que te amamentaram. Valeu cada momento, porque o nível de intimidade saltou, mudou exponencialmente, e isso com certeza valeu a pena. No momento da dor, a melhor coisa que nós podemos fazer, sabe o que é? É se dirigir a Deus.
No momento da adversidade, a melhor coisa que nós devemos fazer é buscar a Deus. O salmista, no Salmo 121, cântico de romagem, cântico dos peregrinos, quando em grandes convocações, as três principais convocações que o povo de Israel celebrava em Jerusalém, eles iam salmodiando estes cânticos do peregrino, os cânticos dos degraus, os cânticos de romagem. E no Salmo 121, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e que também fez a terra. Veja, o salmista está dizendo, na hora da dor, na hora que o caminho está ficando árduo, a melhor coisa é se dirigir pessoalmente a Deus. E esta é a forma que Jó se comporta. E a pergunta é, como eu, como você, como nós temos nos comportado? Que coisa gloriosa! Meu coração tem sido extremamente abençoado, enriquecido tenho sido nesses últimos dias com essas reflexões tão maravilhosas. O ponto 2, os pecadores no contexto da tradição religiosa. O primeiro ponto diz, a ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, agora em Jó capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 35, Elifas vai argumentar então que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma, aquilo que na religião tradicional se tem como uma verdade pura e absoluta. Então veja, as palavras ou a argumentação de Jó é uma ameaça a este dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errada. E está errada. Não há como estar mais ou menos errada. Está totalmente errada. E basta você se lembrar dessa fatídica teologia da prosperidade que ainda defende essa tese, essa teologia de Elifas. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso Elifas começa a atacar de forma contundente a Jó, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas que são palavras ao vento, ou seja, ele acusa Jó de estar em pecado e agora está acusando Jó de ser um homem tolo, falto de sabedoria. E às vezes nós também somos atacados quando teologias que não se sustentam à luz da palavra também são agora combatidas por nós, né, que somos cristãos, que temos a Bíblia como regra, como base de fé e combatemos ideologias, combatemos novas ideias, este novo evangelho que está criando-se por aí, a necessidade de uma atualização da Bíblia Sagrada para atender às demandas desse novo mundo. Irmãos, você tem percebido o nível de questões que estão relacionadas à apostasia religiosa que está acontecendo no século 21? Eu quero lhes dizer uma coisa, Jesus Cristo está às portas, porque tudo isso que está acontecendo não é uma novidade para o leitor da palavra, para aqueles que estão com seus ouvidos afinados com o diapasão espiritual e compreende que os tempos são os dias finais. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que nos últimos dias seriam dias trabalhosos por causa desses falsos pastores, esses falsos líderes, homens avarentos, amantes de si mesmo, e é tudo o que tem acontecido nesses últimos dias. Então veja, Jó, você além de estar ignorando o fato de ser um pecador e não quer confessar o seu pecado, você é um homem tolo. Em síntese, é aquilo que Elifas está dizendo para Jó. Mas diante daquele discurso de Elifas, Jó reclama, ele fica extremamente aborrecido, e isso é claro, é evidente quando lemos o livro de Jó. Mas veja, o que o diabo queria que Jó fizesse, ele não faz em momento algum. Não blasfema contra Deus com os seus lábios. Isso é algo maravilhoso. O segundo ponto, uma ameaça a esta tradição religiosa, né? Os religiosos que criam as suas corbãs todos os dias e fazer oposição a estes conceitos
é uma briga que tem sido comprada por poucos e aqueles que combatem estão comprando a cada dia que passa. A partir então do versículo 7 do capítulo 15 do livro de Jó, Elifas então apela para a tradição religiosa como uma forma de validar o seu princípio teológico. Que sabes tu que nós não saibamos, Jó? Que entendes que não haja em nós, ou seja, qual a sua sabedoria, que nós também não tenhamos esta mesma sabedoria? Também há entre nós encanecidos e idosos, e aqui eu quero ler na versão internacional que diz: que é que você sabe que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens aqui também de cabelos brancos, idosos, muito mais velhos do que o seu próprio pai, Jó. Segundo Elifas, ainda que fosse um homem sábio, Jó não era mais sábio, nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Veja, dogmas, verdades tidas como absolutas e que em muitas ocasiões precisam ser avaliadas ou reavaliadas. E muitos hoje em dia também se veem irritadiços quando veem os seus dogmas sendo quebrados, esmiuçados. Terceiro, um defensor celeste. Em sua defesa, Jó vai se contrapor de forma irônica ao argumento de Elifas. Quando nós lemos, e aqui fica evidente o tom de ironia de Jó, quando nós lemos em Jó capítulo 16, versículos 2 e 3, ali o texto sagrado diz: já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos, esses discursos inúteis nunca acabarão, o que leva a continuar discutindo. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida no aspecto poético, na forma poética, conforme fazemos quando lemos os salmos, quando fazemos as nossas orações e súplicas que assim recitamos. Né? Isso vai evitar o literalismo rígido que vai empobrecer o sentido do texto em voga quando este é poético e, consequentemente, transforma Jó em um sacrílego. Então, muita cautela na leitura, na compreensão e na forma como se lê o texto aqui especificamente de Jó. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Quando eu olho com atenção para o texto, porque se eu olhar de forma irresponsável, eu vou até mesmo pensar em acusar Jó de um sacrilégio. Mas quando eu observo as suas demandas, eu entendo que não há aqui nenhuma blasfêmia contra Deus. Jó não é um sacrílego. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo estava firmada na terra, mas o homem de Uz apelava não para os gestores, os juízes terrenos, os magistrados terrenos, mas ele agora estava apelando para os céus. Sua fé o projeta para o alto, para um outro nível, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Que coisa gloriosa, porque nós temos um defensor que atua no céu em favor da nossa vida, em favor da sua vida. Nós temos este bom advogado no céu. E este ponto talvez seja um dos pontos centrais dessa reflexão, essa garantia que também temos este advogado fiel que está intercedendo por nós. O patriarca se expressa aqui em linguagem poética, mas a sua mensagem não é poética. Ele se expressa de forma poética, mas a mensagem não tem nada de poética, ela é profética. E por que é profética? Porque ele diz: saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. Então, a mensagem é profética porque o seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado que advoga a minha e a sua causa. E este advogado se chama Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com as quimeras humanas, com as problemáticas humanas. Em seu terceiro discurso, em Jó capítulo 22, Elifas
apela para a transcendência divina ao atacar Jó. De grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. A transcendência na tradição judaico-cristã está baseada em uma noção de um Deus transcendente, ou seja, um Deus que primeiro é separada da matéria, ou seja, é imaterial, e que foi responsável por criar a matéria, ou seja, a transcendência do homem de Deus e a imanência do homem, que está relacionado à matéria. Então, esse aspecto da transcendência diz respeito a esses conjuntos de atributos de Deus como Criador, imaterial, que ressalta a sua superioridade em relação a mim e a você e às demais criaturas. E para o cristianismo, apenas em caráter de informação, a figura de Jesus Cristo agora encarnado, o verbo, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aqui mostra o sentido desta transcendência. E agora a imanência na personificação deste Deus transcendente agora em Cristo encarnado. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela, pelo contrário, é Ele Criador que impõe limites à criatura. E aqui mostra que não há, eu sempre bato nessa tecla e eu acho extremamente importante que nós venhamos sempre pontuar isso. Não há aqui a ideia de um dualismo como muitos creem, como duas forças cósmicas, uma do bem, outra do mal, que se equiparam em poder. Não. Isso daí é uma ideia criada talvez para o cinema, para os desenhos animados, uma coisa mística, criado para aqueles que gostam de se alimentar do misticismo, mas biblicamente, teologicamente, não há essa ideia dualística. Nós sabemos que Deus é o Criador, o diabo é criatura e a criatura nada pode fazer diante deste Deus Criador. Então realça o aspecto da transcendência de Deus, realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude do homem, da finitude humana. Para Elifas, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e é por esta razão que Deus o havia abandonado. Veja quão graves são as acusações de Elifas. Ele deveria ter ficado calado não apenas aqueles 7 dias, mas deveria permanecer silenciado. Ele era grande e não poderia se envolver então nessas questões humanas, nessas quimeras humanas. Então, principalmente deste pecador chamado Jó, que não merecia de fato nem um mínimo de atenção de Deus. A teologia de Elifas, ela destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa, um Deus que está alheio com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Porventura, Deus não está na altura dos céus, olha para as alturas das estrelas, quão elevadas estão. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. O Senhor, compreendendo esta má teologia de Elifas, e nós vamos ver lá no final do livro, caminhando para o final do livro de Jó, e nós vamos falar isso de forma mais detalhada futuramente aqui dentro desse contexto, É por esta razão que claramente Deus chama a atenção dos amigos de Jó, mas apenas por nome, dá nome a Elifas. E lá no capítulo 42, versículo 7 e versículo 8 de Jó, nós vamos ver: o Senhor disse a Elifas o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Olha que coisa gloriosa, olha que entendimento fantástico está nos revelando aqui no capítulo 42.
Deus estava observando esta teologia absurda defendida por Elifas e o Senhor está dizendo: você falou loucura, sua teologia é uma teologia da loucura, não fala aquilo que é reto a respeito de mim. Isso é Deus falando. Então, agora Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe os seus argumentos de forma mais clara. Eu aconselho que você leia o livro de Jó, capítulo 23 até o capítulo 24, versículo 25. Leia todo o livro de Jó. Não tenha medo de entrar de cabeça nessa literatura tão preciosa para que você entenda perfeitamente aquilo que está sendo apresentado. Então veja, Jó começa a argumentar de forma mais clara e ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como Elifas dá a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta, mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a tua alma quiser, isso ele fará. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó estava consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. E que coisa maravilhosa termos esta convicção, esta certeza que o Senhor caminha conosco. Deus sempre desejando se relacionar com este homem. Você se lembra que quando o povo de Israel saiu do Egito e ele agora dá uma ordem para que se construa um tabernáculo, por que o Senhor pediu que se construísse um tabernáculo? Pense aí um pouquinho. Agora eu vou te dar a resposta. Para que eu habite no meio do meu povo. Veja, Deus caminha com o seu povo enquanto peregrinam pelo deserto até se instaurarem em Canaã. E da mesma forma, Deus caminha comigo, Deus caminha com você. Tenha esta convicção. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. E isso é extremamente glorioso. Como é bom ter essa certeza. Isso foi o fator, acredite, isso foi o fator determinante para que a fé de Jó fosse preservada e não fosse abalada. É exatamente isso. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto, é seguro. Em Cristo, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos mais diversos detalhes da sua vida, da nossa vida. E estes são os pontos dessa lição, desta reflexão tão maravilhosa. A teologia de Elifas. Aqui estamos desmistificando a ideia de que aquilo que estava na mente de Elifas a respeito do pecado, a respeito das sanções, aquele que peca, quando a indagação feita a respeito da teologia de Elifas, só os pecadores sofrem, a resposta é um alto e sonoro não. E a vida de Jó, o sofrimento de Jó, as dores de Jó não estavam relacionados com o pecado. Estudamos então o pensamento teológico de Elifas, um dos amigos de Jó. Para ele só os maus sofriam e os infortúnios da vida. Ele estava convencido dessa sua teologia, de que se negar a reconhecer de que estava em pecado. Jó depunha contra a religião tradicional que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. E tem muita gente pensando assim nos dias de hoje. Vamos dar um upgrade aí nessa mentalidade em nome de Jesus. E vamos nos atualizar. Enquanto querem atualizar a Bíblia, vamos nos atualizar à luz da Bíblia e vamos entendê-la da forma como deve ser entendida. E vamos perceber que essa teologia de Elifas, a teologia que está na mente de muitos hoje, é errada, é equivocada e não passa pelo crivo da palavra de Deus. Então veja, para Elifas, Jó estava abandonado por Deus e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó vai contrapor essa teologia, vai defender a sua integridade, a sua comunhão diante de Deus. E nós vamos ver daqui a pouquinho o resultado desta atitude e o que Deus irá fazer na vida de Jó. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença até agora. Se você ficou até aqui, eu quero lhe agradecer imensamente.
Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, por favor, ative o sino das notificações, me ajude a disseminar essa semente boa, essa semente do bem, e vamos pregar a palavra através desses assuntos da Escola Bíblica Dominical. Senhor, eu te suplico que abençoe a vida de cada um dos teus filhos que ficaram até aqui. Dê a eles, ó Deus, a aplicação mais perfeita desta palavra aos corações, é o que eu te peço. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, você que ficou até aqui, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.